Boa tarde a todos. Uma tarde bem gelada para os nossos corpos, mas com certeza nessa casa de amor nós vamos aquecer os nossos corações. Viemos aqui buscar o esclarecimento, o consolo, o alívio para as nossas preocupações e certamente nosso Mestre Jesus, a equipe de Paulo de Tarso, já está nos envolvendo nas suas harmonias e no seu equilíbrio. Então, vamos levemente fechar os nossos olhos para poder nos conectar melhor com esses amorosos benfeitores que já estão aqui junto de nós e vamos pedir ao Mestre Jesus, o nosso grande amigo de todas as horas, que nos abençoe mais uma vez neste momento, para que cada um de nós possa tirar o melhor proveito da mensagem que foi preparada para nós na tarde de hoje. Nos ajuda, nos abençoa, Jesus, que os bons espíritos nos envolvam em harmonias, em uma condição de serenidade, para que ao sair daqui nós estejamos bem melhores do que quando aqui chegamos. Te pedimos também, Mestre, que as tuas equipes amorosas envolvam a nossa Cristina em ondas de paz, de equilíbrio, para que ela com certeza transmita a mensagem que foi preparada para cada um de nós nessa tarde. E assim, agradecidos por termos chegado até aqui, Jesus, nós te pedimos a permissão para iniciar os estudos dessa tarde. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nosso estudo desta tarde é o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, pecado por pensamento, adultério. Adultério significa adulterar ou modificar, o que muitas vezes entendemos erroneamente sobre a situação, pela situação. Estamos ampliando nosso entendimento sobre adultério. Vamos abordar no nosso estudo uma visão mais assim ampla do que o popular, como adultério em relacionamento. Vamos olhar num ângulo diferente, né? Que vai nos dizer que o adultério é tudo aquilo que a gente vai adúltera, tudo aquilo que a gente complica, desarmoniza, né? E aqui no Evangelho diz assim: a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção da palavra, que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, qualquer pensamento mau. Ali diz, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, muitos de nós, né, há pouco tempo, ou alguém não tem, que o pensamento, a gente pode pensar. O que nós pensamos pode ficar o nosso pensamento à deriva. Pensamos, brigamos, não é verdade? Maldizemos. Quantos pensamentos passam pela nossa mente diariamente? Né? Brigas, discussões, nós não externamos pela boca, pelos lábios, pelas palavras, mas mentalmente nós criamos dificuldades mentais. E nós, muitas vezes, muitos de nós, né, não tínhamos o esclarecimento e a compreensão que o pensamento, quando nós estamos criando ele, estamos nos dificultando a nossa vida. A nossa organização física, ela fica afetada por todos os pensamentos que nós criamos negativos. Né? Nós pensamos negativamente, vai nos trazer o quê?
dificuldades orgânicas. E às vezes a gente pergunta, por que estou sempre com dor de cabeça? Estou com uma azia, eu vou no médico, não tenho nada, né? Vou lá, faço uma ecografia, também não tenho nada. E se a gente tivesse assim um olhar, um entendimento, que quando nós sustamos aqueles pensamentos, não quero esse pensamento, não me permito a pensar assim, não quero o mal do outro, né? Aquela vibração, aí o outro vai se ralar, o outro, isso, várias coisas que a gente sabe, não precisa se pronunciar, né? Então isso mexe o quê? Com a nossa vibração. E nós nos conectamos por energias negativas, que começam no campo mental, e às vezes, todo mundo diz, a gente ouve também falar, por que aconteceu X situação de agressão, né, de palavras grosseiras? Porque já estávamos organizando mentalmente um pensamento negativo, uma vingança, desejando o mal para o outro. Só bastou a pessoa chegar na nossa frente e nós despejar em palavras, né? Então aí o Evangelho do Cristo que nos dá esse respaldo, nos mostra que precisamos modificar o nosso modo de pensar, buscar nos conhecer e ver, né, como é que nós estamos nos conduzindo na vida? Como é que está sendo a nossa vida diariamente? O que nós deixamos criar morada no nosso campo mental? Né? Porque nos afeta, nos tira do equilíbrio, da harmonia. E se quando nós temos essa informação, eu não nego, quando eu era jovenzinha e fui na casa espírita, eu sempre digo, eu encontrei a casa espírita depois de jovenzinha, eu cheguei quando eu ouvi o palestrante dizer que o pensamento é vida, que nós criamos, nós nos conectamos, aí eu fiquei assim, me dei conta que muitas bobagens que eu pensava de coisa, de briga, de situações que a vida foi me apresentando dentro da família, com a família, aquilo ali me atraía situações difíceis. Eu estava equivocada. Então todos nós temos essas dificuldades. Então o Evangelho do Cristo é isso, para nos dar um respaldo, para nós ter vontade de mudar. Porque nós temos a capacidade mental de saber, né, no entender que tudo que eu fiz pensar é negativo ou agir negativo faz mal para mim. E não podemos esquecer, faz mal para o nosso lar ou para a nossa família. Se torna um campo vibratório negativo, né? E esse campo vibratório vai afetar todos que estão ali dentro. Por isso que eu sempre digo, às vezes conversando com uma pessoa ou outra, não atendia, meu filho não dorme à noite e chora, tem pesadelo. E aí o que é? É o campo vibratório dentro do nosso lar. Um de nós está com um pensamento negativo, um pensamento que não condiz para manter uma harmonia. E essa harmonia é desfeita pela nossa mente. Não precisamos nem externar em palavras. Né? O mau humor, entrou dentro de casa reclamando, em várias situações que nós não nos damos conta. E como é importante a gente ter esse conhecimento para mudar um pouco a nossa realidade, nos conhecer. Puxa, como sou negativa, estou pensando toda hora negativamente. Né? Tem fases da vida da gente, por situações que a gente está passando, a gente deixa levar por um campo negativo. E o pensamento, como é vida, nós criamos a sintonia com mentes que estão na mesma sintonia que a nossa.
A gente já ouviu os espíritos que têm a mesma sintonia, que se tornam nossos obsessores, porque nós atraímos. Muitas vezes nós temos que tirar esse obsessor, eu não quero, eu sinto a presença, conforme a sensibilidade. Mas como está o pensamento, como estão as atitudes, como está se mantendo, né, dentro do lar, no trabalho, na rua, não é só dentro de casa, na rua, com os companheiros, se permitindo a falar de tudo, a dizer tudo, né? Porque começa tudo se tornando mais gritante, mais forte, e a gente entra na sintonia não muito boa, né? E aqui o Evangelho ainda nos diz aqui adiante, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Então quem tem a pureza no coração nem pensa no mal. Mas nós olhando para nós, dentro do nosso estágio, aqui no planeta Terra, que é de prova, expiação, nós somos espíritos, a caminho da evolução, temos limitações, nós temos esses altos e baixos, não é verdade? Infelizmente, a gente tem que ser sincero para nós, para poder, dessa sinceridade para nós, da nossa intimidade, ninguém precisa dizer, ninguém precisa falar, nos vigiar. Jesus diz vigiar e orar. Quando ele disse essa palavra vigiar e orar, o que ele queria dizer? Vigia teus pensamentos. Vigia o que tu fala, né? Ora, busca a prece. A prece é um lenitivo, a prece nos acalma, a prece nos acerena, a prece nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo. Então eu sempre digo que é uma pequena frase, mas é tão grande, é tão importante para nós, é que nós não valorizamos as coisas que chegam até nós de bom. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofre-se a consequência de um pensamento mau, embora nenhum efeito produz, né? Aí responde: cumpre-se, faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra. Então, conforme nós vamos recebemos hoje esse esclarecimento sobre o pensamento, nós vamos começando a brigar conosco, não nos permitir ter pensamentos negativos. O que é vibrar naquela área, naquele pensamento negativo por muito tempo. Então isso vai nos favorecer. E quando nós conseguimos ter o pensamento ajustado, equilibrado, nós vamos conseguir, com isso, manter uma serenidade, uma calma, um bem-estar por ter, né, conseguindo não deixar o pensamento se avolumar, porque ele se avoluma, não é verdade? Tem um livrinho que eu sempre uso, que ele nos diz assim: constitui infração à lei de Deus desejar o mal ao outro, mesmo que não chegue a praticar, né? Mesmo que nós não cheguemos a praticar aquele mal ao outro. Então, aí pergunta aqui: constitui uma infração na lei de Deus? Olha a resposta: certamente que sim, pois se houve o propósito de praticar o mal, também houve a falta. Então, não é que eu pensei em agredir alguém, alimentei no meu campo mental, agredi alguém por várias situações. Isso me causa um erro, me causa uma infração perante a lei de Deus.
Então, o cuidado que nós temos que ter, né, irmãos? Como nós temos que repensar nas nossas atitudes. Aquele que pensa em cometer o mau ato e só não o consuma por falta de ocasião, né, de oportunidade, é tão culpado como se cometesse naquele que pensa no mal. Nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, se pensa no mal, se alimenta aquele pensamento, ainda está na plenitude do mal. Então, quando a gente ouve essa palavra mal, né, a gente fica assim, mal. Mas é para nos chamar a atenção, os Espíritos nos estão dizendo para nós nos conhecer, nos olhar, nos sentir, nos ver interiormente, para que nós possamos ser felizes. Né? Porque muitas vezes a gente não é feliz, a felicidade não está no carro, não está na roupa, não está nas coisas lá fora, nos bons restaurantes. Está na simplicidade, está no eu estar bem comigo, usar palavras positivas, ter fé, não me faltar esperança, não me faltar a fraternidade para com o outro. O outro está me olhando com desdém, com cara feia. O problema é do outro, é ele, Deus, ele com a lei dos homens. Eu tenho que me resguardar. Eu não posso me permitir me deixar contaminar pela vibração do outro. Nós sabemos, né, meus queridos irmãos, que existe um grande recurso para nós que somos espíritas. A maioria realiza, e eu espero que todos realizem, né? Como nós temos o nosso lar, nossa família, nós criamos uma atmosfera psíquica dentro do nosso lar, né, por vibrações de altos e baixos, né, de mal, querência, de ódio, de rancor, e esses sentimentos contrários ao amor, contrários ao bem, nós temos uma alternativa para que nós possamos apaziguar o nosso lar e a nós. Vocês já não ouviram falar quantas pessoas chegam em certos lares e dizem assim: mas eu estava na casa do fulano, eu passei tão mal, e eu não fui embora correndo por educação, porque eu sou muito amiga da pessoa. Comecei a sentir um mal-estar assim. E como é que a gente faz para esse mal-estar ser eliminado da nossa casa, se por uma aventura nós sentimos nosso lar pesado, sentimos presenças de espíritos que estão ali, sintonizados pelos pensamentos que estamos deixando fluir no nosso campo mental? O Evangelho não há. É muito importante fazer o Evangelho lá. Pegar um dia da semana não custa nada. Sentar onde se sentir melhor, num cantinho, perto de uma lareira, numa árvore, aonde se sentir, e pegar um copo d'água, uma jarra, botar junto para fluidificar. E ali naquele momento, fazer uma prece bem sentida, simples, pedindo a Deus, aos bons espíritos, que possa ir ali estar conosco, que possa fazer uma asepsia, uma higienização dentro do nosso lar, que seja plasmado nas paredes energias, fluidos de paz, que toda aquela energia negativa seja limpada, higienizada pelos espíritos que vêm ali no nosso lar fazer esse trabalho de higienização e nos transmitir energia, paz, conforme nós precisamos. E depois dessa oração e dessa leitura do Evangelho, comentar em voz alta. Por que a gente fala assim, o Evangelho tem que ser com voz audível? Para que aqueles espíritos que estão ali, transitando dentro do nosso lar, pela nossa permissão, pelos nossos pensamentos que estão meio desarmonizados, ali o plano espiritual pode ajudar aqueles espíritos, porque eles ouvem
Uns se sensibilizam pela mensagem do Evangelho, a equipe espiritual que nos ama está ali e já faz a sintonia e recambia eles para enfermarias dentro da necessidade dele. E aquele que ainda não se sensibilizou, sai porta fora. Não é meu, eu não quero saber, e vai embora, e vai. E nossa obrigação é manter esse lar em harmonia. Uma vez por semana, fazer essa higienização, essa limpeza no nosso lar. Nós precisamos cultivar a prece. Nós precisamos orar. Estamos na rua, vamos orar. Se vimos uma situação grotesca, coisas que acontecem que a gente nem espera, oramos, Pai, socorra esse irmão, essa irmã. Se nós tivermos alguma coisa, ser fraternal, a alcançar, vamos alcançar. Não vamos guardar tudo para nós, vamos dividir. Vamos nos amar uns aos outros como Jesus nos ensinou. Nós precisamos, meus irmãos, mudar a nossa sintonia. Nós precisamos ter amor, caridade, fraternidade. E tudo começa pelo pensamento. E aqui adiante tem vontade. Comparemos a mente humana em espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando o patrimônio da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando a súmula da experiência, e outro ainda que define os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. O que nos falta é a vontade. Muitas vezes nós ficamos na preguiça, nós ficamos indiferentes, porque para nós ter aquele costume, aquele dia a dia com as nossas preces, com o nosso evangelho no lar. Então eu sugiro àqueles que não sabem como fazer, não têm conhecimento, o atendimento fraterno ensina como fazer o evangelho lá. Né? E depois, como eu estava falando anteriormente, quando terminamos o evangelho, terminamos com uma prece. Então, nós temos o nosso modelo que nos orienta como fazer o evangelho lá. Lendo aqui, para ver se eu não perdi nada, prece inicial, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, comentário, reflexão sobre o texto lido, prece pelo lar, parente, amigos encarnados e desencarnados, e prece de encerramento. E depois ele explica tudo detalhadamente. Então, como nós estamos já chegando ao nosso final, nós precisamos ter a vontade de nos ajudar. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos botar em nós essa vontade, como diz essa pequena lição, só essa frase, de buscar, de fazer essas coisas que são tão simples, para que o nosso pensamento ele não fique poluído, não fique com excesso de pensamento que vai nos incomodando, vai nos trazendo dificuldades que vão nos atacar, vai nos dando até dificuldades orgânicas. Então, meus queridos irmãos, para encerrar, Emmanuel nos diz assim: alma e pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Uma pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta?
a resposta dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa, e o pensamento é um atributo. Nossas emoções, pensamento e atos são elemento dinâmico de indução. A força do pensamento e sua consequência influenciação no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Se a alma está no lugar onde projeta o pensamento, por maior que seja a distância percorrida ou a percorrer, evidentemente devemos sempre pensar bem. Pensar no bem, pelo bem, para o bem, o nosso editor. Pensar sempre no bem, a fim de que a nossa influenciação sobre os demais seja benéfica, salutar, construtiva. O espírito, elemento inteligente do universo, pensa. A mente, campo da consciência, desperta, segundo Emmanuel, reflete. Então é esse nosso ensinamento, nossa reflexão no dia de hoje. Que possamos sair fazendo uma reflexão, pensando. Estamos todos sendo acolhidos aqui, para essa equipe de amor, nos atendendo a cada um dentro das nossas necessidades, e todos nós vamos sair bem melhor que aqui chegamos. Muita paz, meus queridos irmãos. E desculpe, a recém que estou melhor da minha garganta. Muita paz.